Olá, eu converso aqui com o Guga Stocco, um dos participantes desse Innovation Day de Money Report, discutindo os desafios pós-IA. Tudo bem, Guga? Tudo jóia. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui, estando aqui nessa casa aqui da PwC, como do evento Money Report, para discutir um assunto tão interessante, né? Ô Guga, houve inicialmente uma corrida por investimentos em inteligência artificial, né? As empresas, toda essa implantação, essa adesão, utilização de inteligência artificial, e parece que essa corrida mudou de fase agora, né? As empresas estão ali cobrando resultados, seja eficiência, seja custos e principalmente receita. O que você pode, você como um grande especialista, atua aí na área há muito tempo, pode falar sobre esse atual momento que parece que teve uma mudança de chavinha? Legal. É interessante ver esse momento pelo seguinte, a gente vê duas coisas acontecendo em paralelo. Que as empresas que não têm nem ideia o que é inteligência artificial. Então, se a gente pegar lá um dado da Anthropic, né, 86% do mundo nunca usou uma inteligência artificial. Por outro lado, teve aquelas empresas que correram e avançaram e falaram, olha, vamos colocar a inteligência artificial aqui. E aí eles perceberam o seguinte, tem até um estudo do MIT, né, que não tem nem tanto tempo, que falou, olha, 95% das empresas que adotam IA não estão tendo resultado. O que é natural. É natural porque a inteligência artificial é uma ferramenta super poderosa. Então, se você não muda a tua estrutura da sua empresa, se você não treina as pessoas, realmente você não vai ter como ter resultado. E o que a gente percebeu mais ou menos foi o seguinte, normalmente você dá a inteligência artificial para todo mundo, as pessoas começam a usar, o custo sobe. Tá? E você não vê o resultado. Está demorando mais ou menos um ano para que você comece a ter o resultado. E por que demora um ano? Porque, na verdade, você começa a usar. Então, o executivo começa a usar, ele aprende. Então, é um processo de aprendizado. Depois ele tem que funcionar em equipe. E eu preciso fazer com que isso seja homologado dentro da empresa. Tem todo um processo burocrático e um processo de amadurecimento. Aí a gente entra nessa fase. Depois a gente entrar na fase de criar os squads correspondentes, de criar o job description, né, de ter a infraestrutura adequada para isso. Então aí você começa a ter resultado. Então é natural que as empresas comecem e não tenham resultado para começar a ter resultado mais para frente. Mas o que vai lembrar é o seguinte, não existe ferramenta milagrosa. O que existe são pessoas bem treinadas, né, para um propósito comum. E aí você tem uma grande ferramenta para fazer isso acontecer. Ô Guga, essa não é uma corrida que é igual para todo mundo, né? A gente precisa ver ali o porte da empresa, a área que atua, por exemplo, os serviços depende de uma coisa, financeiro outra, o varejo outra. E nesse freio de arrumação, por essa cobrança de resultados, o que é mais importante agora para fazer essa reavaliação? O que você pode falar para quem está nesse momento? Olha, isso é muito importante, porque na verdade a gente está tendo um problema que é o seguinte, a inteligência artificial, ela nivela a pequena empresa com a grande. Tá? E a grande, normalmente, ela é mais burocrática para colocar suas ferramentas e é mais complexa no processo como um todo. Então você está vendo as empresas menores tendo uma agilidade muito mais rápida e tendo um resultado muito mais rápido do que a empresa grande. Tá, com isso. Então, vou te dar alguns exemplos. Algumas empresas que eu participo aqui, tinha uma que usava lá um CRM famoso, internacional e tudo mais, eles desenvolveram o próprio CRM. Não estou te falando nem se isso é correto ou não é, mas eles desenvolveram um específico para eles e tiraram uma licença de 2 milhões de reais por ano que deixaram de pagar. Tá? E desenvolveram esse CRM ali dentro com o time ultra específico para a necessidade deles. Então esse tipo de coisa a gente vai começar a ver. Isso é muito mais difícil de fazer numa grande empresa do que numa pequena e média. Tá? Porque é o ponto. E o mais interessante é que a grande empresa tem orçamento, tá? Tem orçamento, quer inovar, mas parece que não encontra o caminho correto e isso acaba prejudicando. Então, acho que o maior problema está realmente nisso. Quer dizer, as empresas pequenas e médias podem começar a acelerar o processo. Tá? As empresas maiores, apesar de terem todo o investimento possível, etc., se não canalizar da forma correta, pode sofrer uma competição grande aí na frente. Guga, para a gente fechar essa conversa, então indo para o outro lado, para essas empresas que estão bem posicionadas, estão tendo essa vantagem competitiva, isso estimula, de repente, uma consolidação de mercado, aquisições? Como que você vê o cenário para quem está muito bem posicionado? Eu acho que vai ter um cenário de acqui-hiring muito grande. Tá? Porque existem poucas pessoas que sabem trabalhar, que estão tendo sucesso. Então é natural que o acqui-hiring aconteça de uma forma muito rápida no meio de tudo isso. Eu acho que sim, a gente vai ter aquisições, porque muitas empresas estão crescendo rápido.
Tá? Então tem empresas maiores falando, opa, agora eu compro o Capability, já trago ele para dentro de casa funcionando, que não é só trazer a tecnologia, mas trazer as pessoas para fazer isso acontecer. E vai ter um choque. Tá, assim, na minha opinião, aí no ano que vem, 2027 principalmente, 2027, 2028, a gente vai ter um choque dessa nova administração que está acontecendo. As empresas todas foram fundadas, né, em termos de administração do século passado, taylorista, né, Revolução Industrial, e agora a gente precisa ser criada uma nova administração. Então imagina o seguinte, não é só usar a inteligência artificial, vou usar para quê? Como que eu torno minha empresa eficiente? Aí você precisa reformular essa parte também. Guga, muito obrigado pela gentileza, pela conversa. Até a próxima. Até a próxima. This is the story of every flight to every place you'll ever have to take ever. There's the one you'll take across an ocean or back home to the kids' table. All the flights to all the places when all your friends get married in the same year. The work one, the fancy work one. The flights you'll take with them and the ones you'll take without them. And all the flights in between. Because when we built the world's biggest airline, we built it around you.